Eu digo para as pessoas que a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Se você puxa a corrente, onde que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Qual o elo mais fraco na sua família? É câncer? Se preocupe com câncer. É infarto do miocárdio? Se preocupe com infarto do miocárdio. É doença degenerativa muscular? Doença degenerativa muscular. Você tem que ver onde é que arrebenta na sua família. Onde é que é o elo mais fraco? Eu costumo dizer que a medicina tem duas fases, AG e DG. Do mesmo modo que você tem antes de Cristo e depois de Cristo, na medicina você tem antes do genoma e depois do genoma. O genoma foi publicado em 2003. A medicina que se fazia antes do genoma é uma, a medicina que passou a se fazer depois do genoma é outra. E por causa disso nós vamos focar nesse aspecto aqui. Escolhi esse título, Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Nós vamos fazer uma abordagem sistêmica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Seja você está falando de saúde ou falando de doença, tudo se resume no meio ambiente, no estilo de vida e na hereditariedade. Eu fui bem consciencioso de não colocar genética. Nem tudo que é hereditário é genético. Tá? É muito importante fazer essa distinção. E eu estou falando mais do que a genética. Eu estou falando da hereditariedade. Vou dar um exemplo. A avó fumou. O neto tem mais predisposição à asma. Isso não é genético. Isso é epigenético. É hereditário, mas não é genético. Então, a hereditária é mais abrangente do que genético. Então, quando você olha uma pessoa do ponto de vista de saúde ou do ponto de vista de doença, você tem que avaliar o meio ambiente onde ela vive, se é tóxico, se não é tóxico, o estilo de vida, se ela fuma, se ela não fuma, se ela bebe, se ela não bebe, que comida que ela ingere e como é que eram os seus pais. E é você ver a história dos seus avós, dos seus tios-avós, dos seus pais. E aí você tem uma ideia de onde é que está o elo mais fraco. E isso é a parte da hereditariedade. Olha o quadro que nós temos hoje. A saúde dos brasileiros. Aos 60 anos de idade, 40% tem pelo menos 3 doenças crônicas. Aos 75 sofrem de 5 doenças crônicas. O indivíduo com 60 anos de idade, 60% das mortes são causadas por doenças crônicas. O indivíduo que morre aos 75, 80% das mortes são causadas por doenças crônicas. Mas não é só isso. O indivíduo com 60 anos, ele toma, o total de 3 remédios por dia em média. Em média. O indivíduo com 75 anos, ele toma em média 6 remédios por dia. A maioria dos indivíduos com 60 anos ou 75, que você conhece, está tomando isso aí. Ele toma o remédio para diurético, ele toma o remédio antihipertensivo, ele toma o remédio para diabetes, ele toma o remédio para artrite, ele toma o remédio para arritmia cardíaca, e um remédio vai complicando o outro. E quando ele vai de um médico para outro, em vez do médico substituir aquele remédio, ele acrescenta. Então, o indivíduo que visita 5 especialistas, cada especialista sente-se na obrigação de receitar alguma coisa. E aí ele termina tomando 5, 6, 7. Mas Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia: deixa que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Ninguém dava bola para ele até havia a publicação do Genoma em 2003, onde tudo mudou. Por isso que a nossa conversa hoje é uma conversa pós-genômica. Vamos começar da base. Você tem que ter uma alimentação saudável, mas isso não é suficiente. É necessário, porém não suficiente. Você, para fazer um bolo, você precisa de farinha. É necessário, mas não é suficiente. Para você ter saúde, você tem que saber respirar, você tem que estar sempre se oxigenando, você tem que ter um sono reparador,
e você tem que ter uma alimentação adequada. Infelizmente, no mundo de hoje, só a alimentação não é o suficiente, você tem que fazer suplementação. Há 100 anos atrás, se você atravessasse uma rua de São Paulo, você não precisava olhar para os lados para ver se vinha carro, porque o modelo Ford Bigode, do Henry Ford, foi lançado em 1909, só depois de alguns anos que ele chegou ao Brasil. Ou seja, você não ia encontrar nenhum carro na rua. Hoje, se você atravessar uma avenida de São Paulo sem olhar para os lados, você provavelmente morre atropelado. Os tempos mudaram. A sua mãe, quando tinha a mesma idade sua, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Os nutrientes caíram na alimentação. Aquele tomate que é plantado no mesmo terreno há 15 anos, já não tem mais selênio naquele terreno para o tomate. O tomate vai tirar o selênio de onde? Empobreceu o selênio no tomate, e assim por diante. Então eu não consigo ver hoje uma alimentação saudável sem um componente de suplementação. Os tempos mudaram. Você não consegue atravessar a rua sem olhar para os lados. Então não adianta eu ficar falando só de alimento. Eu tenho que mudar o estilo de vida. Você deve ter conhecido um ditado que diz assim: tome o café da manhã como um rei ou uma rainha, almoce como um príncipe ou uma princesa e jante como pobre. Ou seja, de preferência não coma nada no jantar. E essa sabedoria é muito sábia. Porque se você faz um jantar pesado e 2 ou 3 horas depois você vai dormir, o seu nível de glicose pós-prandial está alto. Ou seja, uma pessoa que come muito, ela é diabética algumas horas por dia. Então tem pessoa que é diabética depois do almoço, é diabética depois do jantar. Uma média de 5 horas por dia, a maioria das pessoas são diabéticas, que elas estão com a glicemia pós-prandial elevada. Quando você eleva a glicemia, o seu açúcar no sangue, você não libera o hormônio de crescimento, que não faz você crescer mais, mas mantém você jovem, transforma banho em músculo e estimula o sistema imune. Então, para você dormir bem, a primeira coisa é você dormir com o estômago vazio. Então, eu aconselho a todas as pessoas com mais de 40 anos que parem de jantar, tomem uma sopa. Quando eu estou em casa, eu tomo uma sopa. Quando eu estou viajando, eu me dou o luxo de ir num restaurante. Mas se eu estiver jantando em casa, eu não janto. Eu tomo uma sopa, porque eu sei que o meu estômago vai estar vazio na hora que eu for dormir. E segundo, você tem que procurar dormir num ambiente totalmente escuro. Por quê? Porque a pineal produz a melatonina, que é conhecida como hormônio da juventude. A melatonina não deixa você ter câncer, a melatonina é antioxidante, a melatonina reequilibra o seu ciclo circadiano. Só que a pineal é uma glândula que só trabalha no escuro. Quando você coloca a luz, ela interpreta que o dia está amanhecendo e ela para de trabalhar. Por exemplo, se você deixa uma luz acesa no corredor para ir ao banheiro à noite, você está bloqueando a sua pineal. Por outro lado, durante o dia, ela gosta de luz. Se você usar um óculos escuro no ambiente interno o dia todo, você também está envelhecendo mais rápido, porque agora você não está dando para a pineal aquela luz que ela precisava durante o dia. Está aqui a citação de Hipócrates: que sua comida seja seu remédio, e seu remédio seja sua comida. Parece que ele falou isso hoje, porque nunca foi tão verdadeiro quanto isso aqui. Porque até 2003, pensava-se, se você perguntasse para qualquer bom cientista do mundo, o genoma vai ser publicado, quantos genes você acha que o ser humano tem? Eles apostavam 120 mil, 150 mil, 180 mil. E qual foi a surpresa? Quando publicou-se, descobriu-se que a genética humana, o ser humano tem em torno de 23 mil genes funcionais. Deixa eu lhe dar uma analogia. O arroz que você põe no seu prato e come, tem 35 mil. O quê? O arroz tem 35 mil genes. Você tem 23 mil.
Você, mas eu sou muito mais complexo do que o arroz. Exatamente. Foi quando descobriu-se que quem controla a biologia não é a genética, é a epigenética, que não é o DNA que manda na sua biologia. E com isso tiramos uma consequência muito forte. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Isso é fabuloso, que hoje, através da epigenética, principalmente através da nutrigenômica, que nós vamos conversar aqui, você pode abolir a expressão gênica que estava aí para poder trazer um câncer para você. Sua mãe morreu de câncer de mama, a sua irmã mais velha morreu de câncer de mama, você mandou o seu sangue para os Estados Unidos, o BRCA1/2 está lá presente, e você então vai procurar um médico para fazer uma mastectomia radical, bilateral, preventiva. Você não precisa fazer isso mais. Essa pessoa agora, para não deixar essa expressão gênica, ou ela vai ingerir uma crucífera 2 vezes por semana, que é um brócolis, é um repolho, é um nabo, é uma couve-flor, é uma couve de Bruxelas, ou ela vai fazer uso de uma suplementação de um produto, de um fitonutriente chamado indol 3-carbinol. E ela vai fazer a prevenção do câncer, mesmo tendo gene para isso. Olha aqui o que uma família americana de 4 pessoas ingere em média por semana. Você imagina, tem 52 semanas no ano. Olha a quantidade de produto industrializado. Olha a quantidade de conservantes que existe nesses produtos. Um dos conservantes chama-se sulfito. E sulfito é altamente tóxico. Se você tiver qualquer dificuldade hepática em eliminar o sulfito, você está vivendo num ambiente tóxico. Como a nossa comida é toda praticamente industrializada hoje, é isso que acontece com a gente. A gente vai se intoxicando e nunca teve tanto câncer per capita quanto hoje. Nunca teve tanta alergia per capita quanto hoje. Nunca teve tanta hipertensão per capita quanto hoje. Ou seja, as doenças estão aumentando. Não é porque está aumentando a população no mundo, não. É porque é per capita que eu estou dizendo. Nunca teve tanta gente doente per capita quanto hoje. Ou seja, a medicina está fazendo um trabalho muito pequeno no que diz respeito à prevenção das doenças. Aqui está o homem mais gordo do mundo. Aqui está a mulher mais gorda do mundo. Isso é difícil hoje você encontrar uma pessoa que tem peso normal. Nos Estados Unidos, mais de 2/3 da população pesa mais do que devia. No estado do Mississippi, que é o pior deles todos, quase todo mundo é obeso. Chega a ser 70%, 80% de obeso em algumas cidades no Mississippi. Mas vamos dar uma analisada naquilo que nós precisamos para viver. A roda da vida, que eu chamo. Nessa roda da vida, vocês estão vendo ali em vermelho o oxigênio. O oxigênio é assim, ó. Se faltar o oxigênio por mais de 3 minutos no seu sistema nervoso central, você pode ficar lesado para o resto da vida. Se faltar por frações de segundo, por um mecanismo de defesa, você desmaia. Por que você desmaia? A natureza é sábia, porque você desmaiando, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo de sangue para restabelecer o fluxo do sangue no cérebro. Muitos desmaios acontecem por isso, porque falta oxigênio no cérebro. Do mesmo modo que você usa uma gasolina e o seu carro tem um cano de descarga, porque vai ter um resíduo, nós também, quando usamos oxigênio, nós temos um resíduo. E esse resíduo tem um nome, radicais livres. Esses radicais livres são venenos, mas faz parte da vida. O organismo está preparado para lidar com os radicais livres que advêm do oxigênio. Agora, quando eu começo a receber radicais livres de outras fontes, de outros tóxicos, o meu sistema enzimático não consegue dar conta. Aí esses radicais livres se acumulam e formam uma coisa chamada estresse oxidativo. Radical livre não faz mal para ninguém. O que faz mal é o estresse oxidativo, que é o excesso do radical livre. O segundo componente é a água. Você tem em torno de 60% a 70% do seu corpo é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. Devia de ser a primeira aula na faculdade de medicina, deveria te falar sobre água.
E a maioria dos médicos não tem nenhum conhecimento sobre nada sobre água. E pensa que a água é só o fato dela ser pura. Ela tem que ter várias características para ser considerado uma água potável boa. Os macronutrientes, eles são divididos. Então eu tenho aqui, por exemplo, carboidratos e gorduras são chamados alimentos energéticos. A gente usa para gerar energia. Já as proteínas não foram feitas para ser energéticas. Elas são alimentos construtores. Ela mantém você, a sua hemoglobina vai ficando velha, você tem que trocar. As suas enzimas em geral vão ficando velhas, você tem que trocar. A sua imunoglobulina vai ficando velha, tem que trocar. Então elas são estruturais, construtoras. E nós temos as chamadas reguladoras, que são os minerais e as vitaminas, que eu já mencionei e vou mencionar de novo. Nos minerais, por exemplo, a maioria das pessoas não ingere o suficiente, porque está caindo a oferta de minerais no mundo. Então, o selênio está pobre, praticamente todo brasileiro tem deficiência de magnésio, que é muito importante, é um excelente antiarrítmico, vasodilatador, entendeu? Tem mais de 300 funções no corpo, e praticamente todo brasileiro hoje tem déficit de magnésio.